amigos aqui que trabalham na produção do Boca Quente, parte 2. Hoje eu quero falar sobre os políticos outsiders. E aí o amigo vai me perguntar em casa: professor, o que são políticos outsiders? São aqueles que se dizem que não são políticos, que estão fora da política. Mas a política, ela está em todos nós. A polis grega nomeava aqueles que deveriam, como cidadãos, assumir a liderança em sociedade e, inclusive, nomeava aqueles que não queriam utilizar a fala, que diziam já naquela época, representantes da polis, que não gostavam de falar. Do grego foram chamados de idiotes, o que mais tarde a derivação com o tempo, e é claro, na mistura aí, passando pelo latim em relação às línguas, chegamos à palavra idiota. Então, idiota é aquele, de modo geral, a assinatura fina da explicação, que é aquele que diz que não gosta de política, porque ele não entende que política envolve-o de maneira direta ou indireta. Não é porque eu digo que eu não gosto, que eu não faço parte do que seria um membro de expressões políticas. Eu já disse aqui, nesse microfone, várias vezes, da camisa que eu escolho, do meu corte de cabelo, ou do modelo do meu óculos, ou o perfume que eu tenho preferência, são escolhas políticas, decisões políticas. E o mundo moderno, por assim, contemporâneo, em especial nos países desenvolvidos, para que você possa se alçar candidato a algum cargo público, você precisa provar que tem capacidade de fato e não só de direito. A Constituição Cidadã de 1988 abriu espaço, permitiu para que indivíduos que gozassem dos seus direitos pudessem se candidatar na legalidade. Mas esse fenômeno dos outsiders não é tão recente no Brasil. Já acontece há algum tempo. O finado Enéas, que foi candidato a presidente da República e era médico, inclusive uma referência na cardiologia brasileira, ele tentou sim, acredito que na época de boa fé, ser candidato a presidente da República, não conseguiu e candidatou-se a deputado federal. E a nossa legislação permite, pelo coeficiente de um candidato que tenha muitos votos em relação à necessidade que ele precisa para se eleger, ele carregue com ele uma série de outros candidatos que necessariamente não tiraram os votos para a eleição. Então, tornou-se notícia nacional. Em São Paulo, um candidato federal com um voto só, acredito que o dele, foi para a Câmara dos Deputados junto ao Prona, com o doutor Enéas. E aí, amigos e amigas, o Brasil não é um país para amadores. Perceberam aqui os marqueteiros e os políticos de carreira que essa era uma nova saída. Nomes extravagantes, nomes de artistas, jogadores de futebol, e qualquer cidadão que tivesse uma certa popularidade seria, sim, um possível candidato a ser lançado na eleição seguinte. O deputado Tiririca é um exemplo clássico da desconstrução da seriedade do jogo político brasileiro. Se elegeu com o lema: sou eu, abestado. Quem não lembra disso? Né? Pior tá, não fica, e ficou, e vai ficando. O nosso parlamento hoje é o pior da história republicana brasileira. Eu não vou dizer nem da nova democracia, eu vou dizer da República de modo geral. Repletos de falsos patriotas, de pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo, de pessoas que querem levar vantagem, que querem, de certa forma, participar da corrupção.
Agora, com o advento dos Estados Unidos no mundo, de vira-latas que não sabem defender o Brasil, que não entendem de legislação, porque o parlamentar ele tem que saber o que é a legislação, produzir leis, além de fiscalizar o executivo. Então, transformamos o Congresso Nacional, de modo geral, em uma espécie de pagode para o crioulo doido. Todo tipo de gente pode ser político. O importante não é a candidatura, é chegar lá. E chegando lá, ele arrasta, ele carrega uma legião de babões e de pessoas que ou são enganadas de fato ou gostam de ser enganadas. É lamentável. O outsider é esse cidadão que diz que não tem nada com a política, mas quer porque quer estar na política. E quando chegam lá, empregam a família, empregam os filhos e as filhas, empregam a esposa, empregam a sogra, os parentes e aderentes, e tudo isso na conta do povo brasileiro, porque sai dos nossos impostos a sustentabilidade dessa gente. E o que é pior, amigos e amigas, agora qualquer um, sem nenhuma base, sem nenhum estudo, sem nenhuma capacidade, porque você tem que ter pelo menos uma noção da história do Brasil, entender um pouco de sociologia, de filosofia, de política, tem que ter alguma noção para poder produzir alguma coisa. Não é todo mundo que chega à cadeira de um parlamento e tem condições de elaborar uma norma, uma lei, por exemplo, pensar um assunto de importância nacional e que coloque em prática, defenda a ideia e essa ideia seja aprovada. Por isso que eu digo, e repito, nos microfones da difusora, perdemos tempo e energia com pautas morais ou pautas sem o menor sentido. Desperdiçamos o nosso tempo e, por que não dizer, boas ideias que poderiam estar construindo um país novo. Não me rogo da verdade. Eu acredito que mais de 95% da culpa das nossas limitações e incapacidades enquanto povo para se tornar um grande povo, um grande país, passa pelo Parlamento Nacional. Se tivéssemos um parlamento mais decente, sem tantos aventureiros, despreparados, gente corrupta e que já vai com segundas e terceiras intenções ocupar essa cadeira tão importante, o Brasil estaria a anos-luz, a léguas de distância, como um país desenvolvido. E agora todo mundo quer ser candidato. É o Gustavo Lima, é o Safadão, a que ponto nós chegamos? Entre outros que já estão nesse jogo e não contribuem em nada para a democracia, em nada para o crescimento do país e não acrescentam nada para o povo. É lamentável que o Brasil, esse gigante eternamente adormecido, possa refletir sobre minhas palavras e, antes de votar em 2026, pense um pouco mais, porque um favor que lhe oferecem uma campanha agitada e aquecida pelos interesses fica muito caro para o eleitor depois que a campanha passa. Boa tarde.